Oi, pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Pode Hablar. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria falar para vocês já se inscreverem no canal, já deixar seus comentários também, interagirem no chat, tá? Curtir esse vídeo, compartilhar, porque hoje o papo que a gente vai ter aqui é um papo de respeito, com muito conhecimento, tá? E antes de qualquer coisa também, eu queria falar para vocês que esse áudio e essa imagem de qualidade que vocês estão vendo e ouvindo também é da Abdon Filmes. E tá aí o QR Code para vocês conhecerem mais o trabalho da Abdon Filmes, os trabalhos, os serviços que eles oferecem também. E se você quer um serviço de audiovisual de qualidade, contrata a Abdon Filmes porque eles arrasam, tá bom? E agora vamos apresentar a convidada de hoje, que estou muito ansioso, estou um pouco nervoso também, então se mídia... Ó, já falhou. Só fui falar da dicção, já falhou. Tô nervoso aqui, gente. Com vocês, Gerly maravilhosa. Uma salva de palmas, produção, hein? Vamos lá, gente. Boa noite, Wesley. A honra é minha Ai, fico estar aqui no feliz. podcast Pode Hablar. E a gente já combinou, nós vamos falar tudo que Vamos precisa falar tudo. falar. Eu quero agradecer a presença de você que nos assiste aí da região do Vale, região de Campinas. Nós vamos falar sobre tudo hoje, não Vamos é, Wesley? sim. E eu fico feliz e sinta-se privilegiado que você é a primeira pessoa de fora a participar do Pode Hablar, tá? Olha, Porque já geralmente a sou de gente... dentro, Wesley. Já sou daqui, ó. Sim, gente, a gente tá, como é que se diz, assim, lapidando você pra você virar uma ribeira de verdade. Pronto, É isso. pronto. Já comeu até banana verde frita com sal? Você sabe o que eu comi hoje? Que Cará. cará. Ah. Mas é daqui, cará? É? Ixi, então eu acho que quem não é do Vale do Ribeira sou eu mesmo, né? Ó, cará Meu, frito. cará Uhum, frito. uhum. Não, amigo, não comi isso aí, não. Comenta aí se você já comeu cará. Eu amei. É, Dona Célia, mãe de Samuel, fez um cará maravilhoso hoje. gente, eu quero experimentar. Então fica aí o convite, Lá tá? em Iguape. Para vocês fazerem para mim. Mas assim, Garly, fico muito feliz, muito honrado pela sua presença aqui, né? Tanto conhecimento. Se eu falar alguma coisa errada, se me perdoe, que é o nervosismo. Tô começando agora na área de comunicação. Imagina, imagina. Mas eu queria que você contasse, né? Brevemente, assim, quem é você, quem é a Gerly ponto pessoa, e depois a gente vai, né, falando sobre as suas várias funções, né, amiga? Que você é Certo, certo. maravilhosa. Obrigada, obrigada, Wesley. Bom, eu começo falando que eu sou uma improvável, uma pessoa que foi realmente escolhida por Deus para estar no lugar que eu estou. Eu vim do Rio Grande do Sul, nasci lá, sou gaúcha. Se tiver churrasco, pode me chamar, tá? Mas eu moro no estado de São Paulo, vim para Campinas há 15 anos. Então, saí de uma cidade de 5.000 habitantes, Guarani das Missões, uma cidade pequena do interior. E na época que nós congregávamos na nossa igreja lá, uma igreja no meio da roça, de um lado plantação de trigo, do outro lado plantação de soja. Então, assim, realmente uma igreja pequenininha, de madeira. E foi de lá que eu vim, né? A gente cresceu, já é a quarta geração de cristãos na nossa família. Com 17 anos, eu recebi o chamado, né? E todo mundo estava escolhendo quais seriam as profissões que cada colega meu ia estudar, o pessoal indo para o direito. E eu sei que aqui você tem um público jovem, e aí eu sei que começa ali 15 aos 17 anos, fica, meu Deus, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer? Será que eu vou empreender? Meus pais são comerciantes, então será que a gente vai seguir o caminho aí do comércio, do empreendedorismo? Amo essa área também, eu acho que é uma área de grandes oportunidades, mas eu decidi escutar o chamado de Deus. E eu fui estudar teologia. E todo mundo falava assim, como... O pessoal indo para direito, administração, pedagogia, e eu escolhendo teologia. Quando eu decidi que eu ia estudar teologia em Foz do Iguaçu, 800 quilômetros da cidade dos meus pais, veio o resultado da Federal. Eu tinha passado em Santa Maria na Federal. E aí meu pai, eu cheguei e falei pro meu pai, agora, pai, o que eu faço? E meu pai sempre foi uma pessoa que me deu destino. E eu sei que é um desafio, porque a paternidade é uma coisa que fala muito com a gente. Tem muita gente que cresce sem essa figura paterna, e isso tem algumas coisas que depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da psicologia, que modifica muitas vezes o nosso destino. E é uma frase que eu sempre falo, Wesley já sabe, decisões decidem destinos. E ali o meu pai me deu uma direção, ele falou assim, vai estudar teologia, depois você faz quantas faculdades você quiser. Vai lá, porque nada me dá mais alegria do que te ver pregando a palavra de Deus. E foi assim. Eu nem sabia como falar, como ia ser. E hoje, pela graça de Deus, eu estou terminando minha terceira graduação.
Que bênção, que bênção. E, gente, a Gerly é várias camadas, tá? Se vocês acham que eu faço tudo, ela faz mais, que ela arrasa. E depois que você fez a graduação de teologia, como é que surgiu, assim, na sua vida as outras graduações? Eu quero que você conte um Porque pouquinho. eu sempre gostei, Wesley, de ajudar as pessoas. Então, quando eu fui cursar teologia em Foz do Iguaçu, eu fui ser missionária no Paraguai, eu tinha projetos na favela de Foz do Iguaçu. Então, eu sempre desenvolvi cuidando de pessoas, cuidando de crianças, transformando vidas. Isso era meu. E aí foi que eu conheci o serviço social, que era uma faculdade. Eu não sabia nem que era uma faculdade em 2007, 2008, que se começou a falar de serviço social. E eu decidi, então, estudar serviço social. Então, eu fui fazer a graduação, fiz lá na região dos meus pais. Minha mãe teve câncer na época. Eu saí da faculdade de teologia no último semestre, que foi algo que Deus realmente falou comigo naquela situação, e eu voltei. Só que o que aconteceu? Eu fui para o serviço social. Quando eu tô na metade do curso, eu casei, vim para Campinas. Então mudou o percurso. Quando eu cheguei em Campinas, eu fui estudar na PUC de Campinas. Eles olharam as minhas matérias e falaram que eu tinha que cursar tudo de novo. Então, na verdade, eu fiz 6 anos de serviço social. Fiz serviço social muito convicta para ajudar as pessoas. E antes de me formar, eu já recebi o convite para eu assumir a diretoria de uma ONG. Estávamos implantando a segunda unidade, eu era estagiária, e de estagiária eu passei a ser a coordenadora lá do serviço, implantando aquele. Então, assim, foi muito rápido. É realmente essa questão da improbabilidade. Eu tinha 24 anos, eu já assumi uma equipe de 13 pessoas para gerir Nossa, e 180 crianças, com mais de 120 famílias sendo atendidas ali numa situação de vulnerabilidade. Fizemos um trabalho maravilhoso, graças a Deus, foi muito bem reconhecido. Mas quando foi já no final da. Primeiro, é uma coisa interessante. Primeiro, Deus tira o nosso coração do lugar para depois tirar a gente, né? E ele falou muito isso comigo, que Deus estava me levando para um outro lugar. E foi quando eu decidi fundar o Instituto Trilho Certo, que é a minha ONG. A ONG que nós fundamos em 2018, claro que não foi sozinho, ninguém faz nada grande sozinho. Então, nós juntamos pessoas que tinham essa vontade de fazer o social. Campinas é uma cidade de 1.300.000 habitantes, então muita muita gente. desigualdade social, tem muitas problemáticas de cidade grande, de metrópole, e a gente decidiu fazer esse trabalho. Nós já fazíamos alguns trabalhos pontuais, numa chácara lá, e as crianças diziam assim: Poxa, tia, só ano que vem. E é aquele choro, né? 300 crianças, chegavam adolescentes, Wesley, de 12 anos com bebezinho, mães adolescentes. Elas davam os bebês no nosso colo para dizer: tia, eu quero brincar. Nós segurávamos os bebezinhos para que elas pudessem brincar de estourar bexiga nas EBFs, né? Nos momentos ali de férias, mas nós voltaríamos quando? Só no ano que vem. E aí foi quando Deus falou para mim: ó, agora é chegado o tempo. Então a gente desbravou, fizemos toda a parte jurídica, estatutária e fundamos o Trilho Certo. Hoje, lá em Campinas, nós atendemos cerca de 100 famílias em situação de vulnerabilidade social, pessoas que moram em barracos, sem saneamento básico. Nós estamos lá ajudando a pessoa a se desenvolver com cursos profissionalizantes, curso de manicure, curso de corte e costura para as mulheres, para elas terem autonomia financeira, sair desse lugar de vulnerabilidade, empreender, fazer um currículo. E as crianças que a gente vê tanta negligência. Em situações de vulnerabilidade, o índice de abuso e exploração sexual é enorme. Então, a gente está ali trabalhando firmemente com relação a isso, combatendo tudo isso e dizendo: há uma esperança, tem novos caminhos. Estou trabalhando esporte, trabalhando culinária, roda de conversa com psicólogas, terapeutas, tem sido uma benção naquela região. Depois você entra lá, Instituto Trilho Certo, e conheça essa ONG que está impactando Campinas. Tudo de bom. E a psicologia veio logo após. Vamos lá, vamos para a parte da psicologia. Então, eu já Sim. estava fazendo a parte social, cuidando de gente e tudo mais. E eu falei assim: foi uma época, e aí eu vou ser bem sincera, eu comecei a trabalhar muito com as mulheres. E eu falei: eu preciso ganhar dinheiro. De verdade, assim, foi algo que, profissionalmente, o serviço social, ele é um serviço que não é muito bem remunerado. Então, eu falei assim: eu preciso melhorar essa condição. E aí foi que eu decidi fazer a. Era a pandemia, eu estava com um bebezinho de 3 meses, e eu falei: vou aproveitar, porque psicologia é presencial e é 5 anos. Olha a enrosco que eu estava entrando. Eu falei: vou aproveitar que a pandemia e tinha que ser obrigatoriamente online. E comecei a cursar psicologia em casa. Então, foi ali que eu falei: eu preciso ajudar as pessoas. Por quê? Chegou uma demanda para mim, aí enquanto
dentro da igreja, e ela falou assim: eu tô com síndrome do pânico. Eu falei, gente, só que oração não resolve. Não é que oração não resolve. Deus cura todas as nossas doenças, cura depressão, cura câncer, cura qualquer coisa. Mas eu vi, Wesley, que eu já não estava conseguindo mais, com a teologia, o serviço social, acessar alguns campos das pessoas. E meu público sempre foi mulheres, muito mulheres, adolescentes, jovens, meninas cortando os pulsos, querendo tirar a própria vida, e aquelas demandas chegando. E falei, eu vou para psicologia. E com certeza isso também vai me dar um rumo profissional melhor. Foi assim que eu decidi fazer a psicologia. Mas no meio do caminho, eu recebi o convite para trabalhar na assessoria de gabinete da Secretaria de Assistência Social. Então, eu estava cursando a faculdade, recebi o convite e fui para a prefeitura. A prefeitura lá em Campinas, 19 andares, enormes, desafios enormes, e comecei a trabalhar no poder público. Foi quando eu tive contato com toda a parte de gestão pública e eu amei. Então, hoje eu continuo cursando psicologia, estou quase terminando, fazendo os estágios aí e trabalhando com mulheres. Nesse meio tempo, como ele falou, que eu faço, são várias camadas, Várias camadas. eu fiz uma especialização em São Paulo de análise de temperamentos com Fernanda Boaventura, uma mulher que revolucionou não só o Brasil em outros lugares com esse tema. E eu falei, eu preciso saber disso. Eu escutei uma palestra dela. Wesley, você não tem noção, aquilo mudou a minha vida. Não sei se você conhece os temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, agora eu estou entendendo por que que eu sou assim. E eu achava que só eu era assim. Porque nós temos provavelmente o mesmo temperamento, que é essa parte da alegria, de falar, de não ter medo de expor a nossa opinião, pode hablar. Que é o barbarismo. E eu falava assim, Wesley, eu falava assim, meu Deus, será que só eu que sou assim? E quando eu vi que isso tem a ver com temperamento, e temperamento é algo biológico que a gente nasce com, não é algo que é formado depois como a nossa personalidade, eu falei, eu vou estudar esse negócio. Quando eu estudei, eu fiz a minha especialização, terminei em novembro. Aí eu olhei na internet, falei, todo mundo já está falando sobre temperamentos, eu vou ser só mais uma, deixa quieto. Guardei na gaveta. Em maio do outro ano, eu fui fazer a minha primeira palestra sobre esse assunto. Era num retiro de mulheres. Foi a primeira vez, eu estava com medo, mas medo. Olha, aquilo foi tão revolucionário. As mulheres, elas riram, elas choravam, elas falaram assim: Meu Deus, eu nunca ouvi, o mundo precisa ouvir isso. E de lá começaram os convites. Naquele ano, eu fiz mais de 100 palestras em um ano sobre esse assunto. O que me levou, esse início desse ano, a fazer essa palestra na Itália. Fizemos 8 países na Itália. Foi muito legal. Então, assim, foi uma experiência incrível. Então, se você ainda não assistiu minha palestra de temperamento, por favor, Wesley, me traga a Japiranga para falar para as pessoas sobre esse assunto. Precisa, que aqui o pessoal precisa ser analisado mesmo. Tô brincando, mas assim, conversando comigo, o que você acha que eu sou, assim? Não, eu tenho quase certeza que é sanguíneo. Mas eu preciso fazer um teste pra comprovar? O que que acontece? Por conta da minha Preciso saber. expertise, como eu sou analista de temperamentos reconhecida pelo MEC e sou uma das únicas do estado de São Paulo com essa formação, eu tenho já esse olhar um pouco mais clínico. Por isso que eu consigo falar. Acho Mas que ela tá ainda falando. assim, Ela olhando pra mim e falou: Meu Deus, que menino estranho. não, são pessoas que, ó, são desbravadoras, corajosas, falam o que pensam, não tem medo. A gente julga rapidamente as pessoas, não é? O que que acontece? Nós somos as pessoas dos contatos, dos vínculos. A gente quer estar perto, a busca pelo envolvimento, quer estar bem com todo mundo, mas também se colocar a gente numa briga, a gente briga. Gente, me descreveu aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Aí nós vamos ter a prova certeza se ele é sanguíneo ou não. Tô amando esse podcast, gente. Vou fazer a pergunta, a de ouro. Hum. Você é procrastinador ou você é aquela pessoa que começa e termina rapidamente as coisas? Ou você vai, depois eu faço, depois eu resolvo? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho uma coisa pra fazer, eu deixo pra última hora. Mas eu executo bem, tá? Eu deixo. Por quê? Vai dar certo, né? Vai dar certo. Eu sei que no última hora, no último momento. Gente, é sanguíneo! Veredito! Uma salva de palmas, então. Ê! Porque é muito isso. E é engraçado, Wes, que não é só você. Todo mundo que tem esse temperamento é do mesmo jeito. É. Vai deixar para último? Vai, mas vai fazer bem feito. Vai dar certo. Eu sou muito assim. Eu até falava assim, Senhor, porque eu tô.
A gente, nossa, a gente passa, né, por esses momentos. Eu tava Uhum. até conversando com o Israel antes de vocês chegarem. Falei assim, Israel, eu não sei, às vezes eu tenho umas crises existencial, assim, porque às vezes. Porque eu abraço o mundo e acabo não abraçando Meu nada, às vezes, Deus, né? é isso, é Mas é porque sanguíneo. eu quero estar em todo lugar, eu quero, sabe, sei lá, e não é pelo fato de só querer estar, né, num lugar onde Uhum. pra, enfim, mas é por, Fazer a eu acho que a diferença. proatividade é o que me define. Eu Uhum. sou uma pessoa muito proativa. Eu acho que, assim, quando eu trabalhava. Até um fato interessante, já que a gente tá falando sobre isso, né? Se você se identificar em casa, por favor, deixa aí no chat. Eu comecei o meu primeiro emprego, Garly, como empacotador no mercado. Uhum. Em menos de um ano, eu já era gerente administrativa Tá na vendo? carteira. Porque eu era tipo assim: vamos lavar um banheiro? Vamos. Vamos cobrir na padaria? Só não cobri no açougue porque tinha que ter salubridade. Criatividade, muito Exatamente. criativa, aquela pessoa que se chegar, se a pessoa não for, todo mundo sente falta, porque é a alegria da festa. Ai, vou chorar aqui já. Hã. Ah, É aquela pessoa que é leve, que traz alegria, traz leveza para o ambiente. Eu defino, quando eu falo, principalmente com as mulheres, eu falo assim: é igual girassol. Você já viu girassol sobreviver dentro de casa? Morre. A gente tem rodinha no pé, a gente quer estar em tudo. Qual que é o nosso problema? A gente não sabe dizer não. Então a gente marca um monte de coisa ao mesmo tempo e às vezes parece que a gente falta com a palavra. tá me Mas por definindo. quê? É porque a gente quer estar lá. Não é maldade. Mas quando eu tenho autoconsciência e temperamento fala sobre isso. O temperamento, ele não é rótulo, não é amuleto e nem horóscopo gospel. O temperamento é uma ferramenta para eu descobrir o que eu tenho de falha, quais são as minhas falhas e quais são as minhas potencialidades. Então, se eu tenho a potencialidade de trazer essa leveza, de envolver, fazer contatos, eu vou focar nisso. Qual que é a minha dificuldade? Por exemplo, dizer não, procrastinar. Esse livro aqui, ó, vou falar para vocês já já sobre o livro. Demorou para sair, porque não, depois eu faço, não, depois eu vou. Qual que é a nossa dificuldade? Esforço duro e contínuo. A gente ama começar, mas tem dificuldade para terminar. E aí, por isso que nós precisamos nos cercar de pessoas que vão nos ajudar a chegar lá. Tô falando de um temperamento que é o temperamento do Wesley. Ele não esperava isso, mas nós vimos fazer uma análise aqui ao vivo com vocês. Eu amei. Não é? A gente carrega todo mundo. É aquela pessoa que fala assim: vou fazer academia. Ela já vai, posta lá, tá pago, compra whey, creatina, vambora, vamos treinar. Aí fala, e aí, como é que tá a academia? A primeira semana foi, na segunda mais ou menos. Na terceira, o que aconteceu? Ah, o cachorro passou mal, o filho ficou doente, porque dificuldade do esforço longo e contínuo. Posso dar um conselho para você que é sanguíneo e para nós aqui? Por favor. A constância é amiga do propósito. Mais vale a gente ter firmeza de continuar do que apenas começar. Então a gente precisa. E isso é uma prova desse Vou chorar aqui, podcast. gente. Quanto tempo você já está nesse trabalho? Aqui? Aqui, desde 2023. 2 anos, três. Vai fazer Três 3 em anos. novembro. Isso já é a prova que você venceu uma fraqueza sua de começar as coisas e não terminar. Você está de parabéns. Ai, obrigado. Já é um sanguíneo maduro. Eu acabei de dar aqui ó, o diploma. Obrigado, gente. Ô, Senhor, obrigado. E sabe que é muito louco isso? Porque a gente às vezes fica pensando, né? E eu acho que esse é um assunto que todo mundo deveria saber. Uhum. Porque, Autoconhecimento. exatamente, porque senão a gente fica nessas crises existenciais. Porque eu sou assim, meu Aham. Deus. Quantas orações eu já fiz falando pra Deus? Falando, Senhor, me muda, Senhor. Uhum. Eu vou estudar pra prova, faltando 45 minutos pra prova começar. Eu sou assim, amiga, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei Tá agora. certo. Dá certo, dá certo. Certo, tá A certo. gente sempre dá, sempre porque parece que se eu estudar antes, não entra na cabeça. É Uhum. assim, gente, é meu jeitinho de É. ser. E, Gayle, queria que você falasse também, porque além das suas graduações, né, do profissional, você também é pastora. E Uhum. queria que você falasse um pouquinho do seu chamado de pastora. Como é que foi o chamado pastoral na sua vida? O meu chamado aconteceu em 2012, algo assim. Isso é o chamado, todas as nossas tendências, eu vejo assim. Deus, ele coloca o propósito dentro da gente, certo? É o nosso dever colocar ele para fora. Já está aí dentro o chamado, já está dentro de você, o seu chamado aqui. Deus colocou dons, colocou talentos, então existe uma tendência para tudo aquilo que nós vamos viver. Quando nós não estamos de acordo, que vem as crises existenciais, porque Deus já chamou, ele já colocou, qual que é a nossa dificuldade de colocar para fora, fazer isso existir. E eu sempre falo, é igual quando a gente está gestando. Eu tive 2 gestações. A gestação é assim, Deus colocou dentro da gente. Só tem 2 caminhos. Ou a gente passa pela dor de trazer o sonho, o projeto à luz,
porque existe dor, nada nasce sem que nós passemos pelo processo, ou a gente vai passar pela dor do aborto, que é abortar os sonhos e os projetos de Deus. Então, não tem outro caminho. Ah, mas é tão difícil viver o propósito? É. Eu tive que fazer muitas renúncias para eu chegar onde eu cheguei. Eu me lembro quando eu fui chamada para ministrar na Itália, sabe o que aconteceu? Deus já tinha me falado há muitos anos que ele ia eu seria transicionada a passar em outras nações para levar a palavra. Só que eu não acreditei. E muitas vezes nós temos essa síndrome de dizer: eu sou uma improvável, acho que não vai dar certo, eu não consigo. Principalmente o jovem, às vezes o jovem tem tanta essa energia de querer fazer, mas a gente se auto-sabota, é ou não é? A gente sempre se compara, e é por isso que é interessante a gente conhecer os temperamentos, por causa dessa questão da comparação. E aí, uma pessoa chegou para mim, saiu da cozinha no meio do retiro de jovens, e ela falou assim: eu preciso te entregar algo. Ela não me conhecia, ela falou: eu saí de casa quando eu vim para esse retiro, e Deus falou: pega isso e entrega para alguém. Não sabia para quem que era. Quando você chegou aqui, ela falou assim: Deus mandou entregar isso para você. Sabe o que ela pegou? Um passaporte. Pegou e colocou na minha mão e disse assim: já passou da hora. Já passou, você já deveria ter tirado esse passaporte há muito tempo. Eu tô querendo te levar para outras nações. O que que eu fiz? Ah, semana seguinte, gente, porque aí a nossa fé tem que ser ativa. Nós precisamos nos movimentar, porque a cura vem no movimento, as coisas acontecem no movimento. A pior coisa é nós sentarmos e esperar que a coisa vai acontecer sozinho. A gente precisa se movimentar. Nesse movimento, fui lá, tirei o passaporte. Dias depois, o que que aconteceu? O convite. Fui convidar. Então, assim, essa é uma coisa que nós precisamos entender. Mas o meu chamado, quando eu tinha 12 anos de idade, lá na igreja, no meio da roça, chegou um pastor da Argentina naquela região. E ele trouxe uma palavra profética para os meus pais. E Deus respeita muito a paternidade, né? Eu tinha 12 anos, podia ter falado para mim. Ele falou com os meus pais, nós somos entre 4 mulheres em casa, 4 irmãs. E ele chega e fala assim: eu escolhi uma das filhas de vocês. E ela vai para a obra, ela vai para longe. E quando chegar o momento de ela ir, vocês vão querer impedir. Então, a minha oração hoje é para que vocês a deixem livre, porque é muito grande o que eu vou fazer na vida dela. Eu estava sentada no banco, falei assim: sou eu. O senhor me chama. E eu chorei muito. Falei, chegou, terminou meu pai. Pai, o senhor sabe que sou eu, né? Então foi dessa forma. E aquilo foi sendo gerado até que quando com 17 para 18 anos eu decidi estudar teologia e de lá eu para cá eu acompanho a vida das pessoas, eu sou mentora de mulheres, eu escrevi um livro, a gente trabalha isso com as mulheres, atendi muito gabinete, que a gente fala de conversa, de aconselhar as pessoas. Ótimo. E é muito louco, né? E assim, aqui no podcast, a gente já teve a oportunidade de trazer várias outras pessoas, né? E, enfim, que falam sobre a vocação, não só sobre vocação, mas sobre chamado também, né? E eu confesso para você que, assim, isso que você falou é muito interessante, sobre Deus falar, Deus usar pessoas para falar. Porque comigo não foi diferente e foi recente até, né? Porque eu relutei muito contra o meu chamado. Porque eu sou nascido e criado na igreja. Eu não via a hora de ficar de maior logo para sair da igreja, porque eu não aguentava mais. Só que aí Deus tem dessas, né? De fazer assim: Fortes. não, meu filho, não é lá não, é aqui dentro. E aí, quando eu fiquei desempregado, Deus usou uma irmã para falar assim para mim: então, sabe o espinho na carne de Paulo? Você agora vai ter um espinho também, Deus não vai tirar, porque esse espinho vai fazer você amadurecer. Para Meu quando Deus Deus. te entregar algo lá na frente que é muito maior do que você imagina, você não vem esmorecer. É o processo. Exatamente. E eu tô passando por um processo aí, É o gente. esmagamento, Quantos gente. anos? Não vou nem contar para desanimar a fé de vocês. Brincadeira. Tô brincando. Mas assim, é muito louco. Eu fico muito feliz, muito contente quando as pessoas compartilham isso, porque isso fortifica a minha fé também, sabe? Sim. E mostra que Deus ele tem uma forma de trabalhar muito tremenda na vida das E pessoas, se né? você tem uma palavra, Wesley, você tem tudo. Porque no tempo certo ele vai cumprir. Exatamente. Ele libera a palavra, a gente passa pelo processo para cumprir o propósito. E outra, uma coisa muito interessante, Carly, eu estava escutando uma pregação da pastora Camila Barros ontem e falou muito comigo, eu até chorei assistindo no YouTube, né? Uhum. Ela falou bem assim, sabe qual que é o nosso problema? Ela fez uma comparação com o Abraão, né? Ela falou assim, Abraão tinha promessa, Uhum. mas o tempo da promessa fez com que ele buscasse alternativas, como por exemplo Ismael, né? Uhum. Que a promessa dele era Isaac, mas
buscou Ismael. E às vezes a gente acaba esmorecendo porque a gente quer buscar soluções para promessas de Deus. E, na verdade, a gente tem que deixar o processo com ele. Sim, E sim. é isso, gente. Olha que profundo. Arrasei É. agora. Corta. Esse corte vai pra internet. Tem uma fábula que fala um pouco sobre isso. Um garotinho viu uma lagarta e era uma borboleta que ela estava pronta para sair do casulo. E ela viu que ela estava se esforçando para sair, ele foi lá e ajudou, cortou o casulo, cortou a pelinha da lagartinha ali para que ela pudesse sair. O que que aconteceu? Ela não conseguiu voar. As asas secaram e ela morreu, porque aquele esforço era necessário para ganhar corpo para aquela borboleta voar. Então, às vezes, a gente pulando a etapa do processo, a gente vai morrer lá na frente. Então, é necessário, é bem o que você falou, a gente passar por esse processo para que nós tenhamos musculatura e raízes para aguentar o peso do chamado. Isso. E eu queria falar, então, já aproveitando esse gancho, sobre o seu livro, Vamos lá. né? Porque você fala sobre estações, e no caso, é, é um processo que nós temos que passar na nossa vida. Eu quero falar, eu Muito quero bem. pedir para você falar sobre isso, sobre esse livro, como é que foi, qual foi o processo, né? De escrita. De escrita, por favor, nos fale. Eu vou falar para você que como trazer à luz, né? É um projeto de você colocar aqui a escrita de tudo que Deus me revelou e me mostrou nesses anos todos. Então, esse aqui é um livro devocional. Ele tem 14 capítulos. Eu fiz de uma forma devocional, apesar de eu contar parte da minha história. Quando eu tive meu segundo filho, eu tenho uma menina, né, de 9 e o meu menino de 5. Eu quase morri, tive uma experiência de quase morte. Então eu conto aqui no livro, não vou dar o spoiler hoje para que você leia aqui. Com certeza. Então ele é um livro devocional, mas eu vou contando partes da minha história e dando essa questão as orientações, né? Então a gente fala das estações, nossa vida é feita de estações. Nem todos estão na completa primavera, vão ter momentos que nós vamos passar pelo outono. Outono é o momento da gente desprender as folhas que não vão servir para a próxima estação. A gente passa pelo inverno, que é os momentos mais difíceis. Às vezes as pessoas passam um período mais longo do inverno, né? Que são as nossas lutas, mas é uma coisa interessante. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu sempre falo isso, Wesley, aonde eu vou, eu sou muito otimista. Realista é o povo de jornal de tragédia lá. Eu sou otimista. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. Então, eu sempre levo isso. Então, se eu estou passando por uma prova muito grande, eu estou num deserto, significa que eu não fui aprovada ainda. Então, para mim, não faz sentido. Não faz sentido um crente viver na luta, na prova o tempo todo. Se Jesus veio para me dar vida e vida em abundância, não quer dizer que é uma vida confortável, perfeita, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu quero ser feliz. Se Jesus morreu por mim para eu ser feliz, eu vou viver de acordo. Então, esse livro fala algo aqui, ó. Estar em uma estação não significa estacionar, mas estar em ação. Porque às vezes a gente chega lá, você está passando no deserto, era para você montar uma tenda para sair rapidinho, aí tu monta uma casa e fica lá, perecendo. Tem gente que fala assim: meu Deus, eu tô a vida toda, né, em labuta. Eu sei que nós vamos ter momentos difíceis, mas se Jesus veio para nos dar vida em abundância, eu preciso, sabe o quê? Crer na palavra profética. Senhor, aqui tá tudo ruim. Foi o que eu falei semana passada. Tá difícil, mas eu profetizo uma estação nova. Eu profetizo um tempo novo. Eu quero viver. E quando a gente libera a palavra, a gente aciona o mundo espiritual. E a gente começa o quê? A sair desse estacionamento e começar a estar em ação e mudar a nossa estação. Então, esse livro, ele é um livro para mulheres, tá? Ele fala assim, é para uma mulher comum, improvável, às vezes cansada, cheia de perguntas, aqui falta algo para ser a mais. Ele foi prefaciado pela Fernanda Boaventura, que foi uma mentora para mim. E ele fala então das estações. E no penúltimo capítulo, vou mostrar aqui para vocês. A pergunta é: qual é a chave? E eu conto aqui qual que é a chave para você mudar a sua estação. É isso aí, gente. Viu, Vou deixar. Tem pessoal? na Amazon para vender, tá bom? É o manual, então você que quer esse manual,
É só pra mulher mesmo, amiga? Porque senão eu já vou pegar. Esse manual eu vou querer também. Pode. Porque como é um livro devocional, Uhum. ele serve, tanto é para grupos, já tem grupos de mulheres que elas podem, sabe, reunir, como são capítulos curtos, você pode ler em 14 dias, um por dia, ou então um por semana, e faz o grupo, ali reúne, todo mundo conversa sobre aquilo, e tem uma oração no final de cada capítulo, pode ler sim, Wesley, fica tranquilo. Vamos lá, porque eu quero essa chave, gente, pra nova estação. Que esse inverno tá babado. Tá Brincadeira. babado. Mas, Gerly, depois de tudo isso, né, falando agora sobre chamado, né, também, eu queria saber, quando Deus falou assim, Gerly, agora eu quero elevar você para outro nível, né? E aí que entra a questão política. Eu queria saber como é que foi isso. Pode hablar? Pode abar. Vamos saber, gente. Agora, primeira mão para vocês. Isso é muito interessante, porque aí você fala assim, bom, uma pastora trabalhando com mulheres, trabalhando com a obra social e de repente é chamada para a política. E tem gente que fala política já arrepia todo. Eu vou ser bem sincera que era uma coisa que eu nunca gostei muito, não. Mas por quê? Por causa dos escândalos, das corrupções. Aí você fala assim, né, todo mundo tá errado, esse negócio de fazer campanha, porque não tem como chegar a ocupar a cadeira de autoridade dentro da nossa da democracia sem você passar por um processo de eleição, faz parte, mas a gente não gosta, a gente critica. E aí eu tinha essa visão de fato, mas Martin Luther King ele fala uma frase que me incomoda muito. Ele fala assim: o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, quando nós silenciamos, as outras pessoas vão ocupar os lugares que talvez deveriam ser nossos. Então, a gente precisa fazer a diferença em todas as áreas, na esfera da política, na esfera da educação, na esfera do entretenimento. Aqui, ó, através de um podcast, isso aqui faz parte de nós ocuparmos esses lugares, trazer cultura, enfim. Essa visão eu sempre tive, mas passar por um processo eleitoral não é fácil. Eu não, né, eu não tinha essa expertise. Quando eu estava trabalhando na prefeitura, eu trabalhei com o prefeito da minha cidade, prefeito Dário Saad, um grande gestor. Foi uma alegria fazer a campanha dele ali, também com o vereador que nós elegemos lá na época, e eu comecei a gostar de política. Eu falei, nossa, faz parte a gente ter voz diante de tudo que está posto. Se eu tenho influência, eu vou usar a minha influência para ajudar as pessoas a decidirem o melhor do rumo da minha cidade. Eu já fazia na esfera de bairro, que era os locais que eu trabalhava lá em Campinas. Nós temos uma rede de ONGs, ajudei muitas ONGs a saírem desse lugar de não terem documentação, então eu ajudei a fazer estatuto, ajudei a... Então, assim, a gente se tornou uma rede. Então, Deus me levou para a esfera municipal. Estava lá na gestão da Secretaria de Assistência Social, foi muito legal. Só que chegou em julho do ano passado, o senhor falou que meu tempo tinha acabado. E era um bom salário, era um bom emprego, minha chefe maravilhosa, estava tudo bem. Mas tinha dado meu tempo. Claro que a gente tem sempre algumas. Sabe os irmãos de José? Eles nos empurram para o nosso propósito. Sempre tem uns assim, né? Que estavam querendo me empurrar para. E foi o meu tempo. Então eu decidi dizer, obedecer aquilo que Deus estava falando no meu coração. E eu pedi exoneração. Então, assim, foi um momento difícil. Assim, no geral, eu falei assim, achei que eu estava abafando. Quando você começa a faltar o salário, você cai em si. Você sabe bem o que que é isso. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, fala comigo, porque eu já não sei mais o que fazer. E aí eu fui num culto lá em Valinhos, na igreja da minha amiga Juliana Berto, no Talmidim. Terminou o culto, Deus não falou nada, o culto não foi nada a ver para mim. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou continuar na prova, né? Quando eu tô saindo do culto, Wesley, chega uma mulher e põe o dedo na minha cara e fala assim: eu não te conheço, mas Deus manda te dizer. E eu já fiquei, eu abri a mão, falei: agora, Senhor, fala, para onde que eu vou? Qual que é o meu futuro? E ela falou assim: eu tive uma visão sobre você e eu te vi num outdoor. E no outdoor estava a sua foto. E do lado da sua foto estava o seu nome. E o Senhor manda te dizer que ele já soprou o seu nome por essa nação. Na hora, Wesley, eu falei assim: agora eu vou pregar num lugar bem chique. Não, deve ser, vai ter até outdoor. Porque era o que eu sabia. Eu nunca me imaginei nesse lugar.
E nesse sentido, ela continuou falando, ela falou assim: "Por esses dias, eu abrirei uma porta, entrai por ela. Eu estou te levando para um lugar eleitoral, não tenha medo. Eu sou o Senhor contigo, sou eu que te chamo, e eu te coloco em cadeiras que muitos gostariam de se assentar, mas você vai ser uma voz profética lá dentro. Eu já te escolhi, e eu não volto atrás". E aquilo foi muito forte. Eu falei: "Meu Deus", e ela continuou falando: "Ó, o que tem sido falado nos quartos será gritado nos telhados. Por esses dias abrirei uma porta, entrai por ela". Amém. Tava a secretária de saúde de Valinhos, que é minha ovelha da minha igreja. Eu falei: "Você não fala nada pra ninguém, não quero nada com isso não". Porque eu pensei: "Ok, em 28 talvez seria, convidada para ser candidata a vereadora na minha cidade". Mas Deus fez do jeito dele. 10 dias depois dessa palavra profética, Wesley, o Cleiton Peniche, que é assessor do prefeito, me liga. E ele fala assim: "Pastora, eh, o pessoal do PL tá te convidando para conversar". E eu não sabia o que era, eu falei: "Acho que é bom você vir". Aí eu falei: "Tá bom, qual que é o assunto?". Ele não contou qual que era o assunto. Cheguei lá, e aí eu recebi o convite para ser pré-candidata a deputada estadual. Eu falei: "Mas eu? Imagina, eu não sou nem vereadora". E a presidente, a Regina Guimarães, uma mulher de Deus, ela falou assim: "Você tem trabalho de base, tem toda a condição de chegar lá, e você é uma improvável. E Deus tem levantado essas pessoas para esse tempo". Ela falou: "Mas vai orar, conversa com a sua família". Enfim, quando foi final de ano, passou o ano, voltei da Europa. Quando eu voltei, eu disse o meu sim, porque a gente tem orado para Deus levantar os justos e fazer a diferença na política, mas quantas vezes nós só criticamos ou nos calamos ou falamos: "A gente não vai se meter com isso". Mas depois, durante 4 anos, nós temos que estar debaixo dessa autoridade. Então, hoje eu estou nesse lugar, trabalhando aí na política, fazendo a política correta, e não é a politicagem. É o vocês me conhecem e se me derem um voto de confiança, eu quero poder servir melhor o meu estado. Arrasou. E, gente, eu vou falar pra vocês, a Gerly, a gente conversa com ela, eu tive algumas oportunidades, né, de conversar com você em outras ocasiões, e parece que a gente se conhece há muito tempo. Eu sinto Uhum, essa sensação, porque me sinto confortável, né? uhum. E eu acho que é isso, sabe? É nítido, Gerly, não é porque eu tô na sua frente, isso eu falo para as pessoas, enfim. É nítido que Deus é com você. Amém. E assim, eu peço mesmo para Deus, assim, continuar te orientando nessa força aí, porque se Deus quiser, vai ser tudo de bom. Amém, amém, amém. E agora falando, né, um pouco mais dessa esfera política, a gente sabe que nós temos demandas, né, Uhum, a ser tratadas quando ocupamos esse cargo, ou quando também não ocupamos, mas assim, você que já está inserida, né, uhum. nessa, nesse cenário, né? Sim. Eu queria perguntar para você, Gerly, assim, o que que você vai poder trazer para nós, assim, caso, né, Deus queira abençoar, se Deus se tudo der certo. E para nós, assim, enquanto população, Uhum, né, eu sei que você já tem vários trabalhos sociais, uhum, você é mentora de mulheres, né, para os jovens. uhum, Qual que é a sua visão panorâmica, né? Vamos começar por isso, com os jovens, com uhum. o cenário dos jovens hoje na política. Eu creio muito, Wesley, na renovação da política. Chega dos mesmos. Então eu venho com essa direção, primeiro de Deus, validada por Deus, pela minha família, pela minha igreja, enfim, para estar nesse lugar. Então trazer a renovação, essa questão criativa. Nós temos aí tantos jovens com tantas ideias, mas como que a gente vai acessar essas esferas se nós não tivermos representantes? Porque política é um lugar de representatividade, representação e decisão. Então lá a gente pode colocar as coisas no papel, tirar do papel, fazer a política acontecer. Então esse é o lugar. Olhando para o nosso estado, o principal objetivo é a gente desenvolver o estado, trazer coisas novas, olhar, por exemplo, o governador Tarcísio, ele lá em Campinas ele já implantou o trem intercidades, conectando, trazendo a linha férrea, colocando de novo. Isso foi uma experiência que nós tivemos lá na Europa. A gente lá na Europa, a gente pegou muito trem. Então não se tem esse negócio de carro, então assim, tudo é muito rápido. Aqui para a região do Vale, seria interessantíssimo a gente ter novamente essa questão da linha férrea, fazendo com que o trânsito funcione, porque o pessoal da capital precisa conhecer o Vale.
a riqueza que é esse lugar, a riqueza natural, ecoturismo, olhar para esse lugar, tantas ideias que os jovens têm, a parte do profissionalismo, profissionalizar os jovens para que eles possam crescer e ficar aqui no Vale. Porque eu vim de uma cidade pequena e eu sei que essa realidade, quando a gente completa 18 anos, a gente já está querendo ir para a faculdade, ir para fora, mas sair de um lugar tão rico como é aqui essa região, então é realmente desenvolver, cuidar, então assim, princípios e valores. Isso aqui é inegociável. A questão de cuidar de pessoas é uma coisa que eu sempre fiz, eu não estou fazendo agora, que eu estou como pré-candidata. Eu sempre fiz. Cuidar, olhar para as crianças, crianças que são vítimas de abuso sexual, crianças que passam por negligência, a gente olhar para o jovem, para o adolescente que não tem um curso profissionalizante, que não tem um incentivo a fazer, a empreender, trazer isso. Olhar para as mulheres, mulheres que são vítimas de violência doméstica. Quantas mulheres estão sofrendo e não têm entendimento. Inclusive, lá em Campinas, a gente lançou esse ano, no dia 28 de abril, essa cartilha. Na verdade, é um programa que chama Igreja pela Vida das Mulheres. O Ministério Público do Estado de São Paulo organizou isso, me chamou, inclusive, como uma das pastoras para compor o GT, para fazer essa cartilha. E nós lançamos essa cartilha que fala Fé que protege, amor que não fere, falando dos tipos de violência doméstica, com versículos bíblicos, entendendo que Deus não compactua com a violência. Aqui no final tem até um quiz para saber se você está passando por isso. E no final tem os órgãos, porque muitas vezes a mulher ela vai buscar acolhimento aonde? Na igreja. É uma porcentagem enorme de mulheres que buscam acolhimento na igreja. Então, às vezes o pastor não sabe como orientar. Então, essa cartilha vem dizer assim, ó, eu faço a oração, eu ajudo a família, eu te acolho na parte espiritual. Agora aqui, você vai buscar ajuda, ó, aqui tem apoio socioemocional, delegacia, seja o que for. Então, é trabalhar isso, trabalhar com os idosos, olhar para os idosos que trabalharam a vida inteira. E agora, com os aposentados com salário mínimo, muitas vezes vão precisar de uma casa de recuperação, de repouso, desculpa, uma casa de repouso, e é 3, 4, 5 salários. Como que vai ser isso? Que conta é essa? Então, quando as coisas estão erradas, a gente precisa se posicionar e trazer esse desenvolvimento para o estado de São Paulo. É trazer a renovação. Eu acredito que, assim, dentre você já como agente transformadora, né, sem estar na esfera política, então você vai dar só apenas continuidade daquilo que você já tem feito, né? E isso é muito gratificante, eu fico muito feliz mesmo. Uhum. Gerly, sopraram no meu ponto aqui que você está com a agenda corrida hoje, é isso mesmo? Mas assim, antes de nós finalizarmos, né, eu queria perguntar para você se tem algum recado que você queira passar para o público que está assistindo a gente aqui hoje. Enfim, se eu pudesse, ficaria 3, 4 horas conversando com você, porque muita experiência para ser trocadas, né? Enfim, para a gente abstrair não, extrair, olha eu usando as palavras erradas, mas para a gente extrair, porque, enfim, é muita bagagem que você tem, mas queria que você entregasse um recado pro pessoal que está assistindo a gente. Wesley, em primeiro lugar, obrigada por me abrir esse espaço para nós podermos falar sobre tudo isso, nós falarmos um pouco sobre essa área que a gente fala da psicologia, que tem afetado tanta gente. Nós temos visto muitas pessoas sofrendo com crise de ansiedade, depressão, burnout. Eu passo nas igrejas e eu faço uma pergunta, se em algum momento alguém já pensou em tirar a própria vida, e a resposta às vezes chega a ser 50%, 70% das pessoas que estão sentadas ali dentro da igreja já pensaram em tirar a própria vida. Então, olhar para essa esfera da psicologia, entender que existem caminhos, isso é muito importante. Nós precisamos estar saudáveis emocionalmente para nós termos uma sociedade mais saudável. Então, entra o quê? Corpo, alma e espírito. A gente tem a saúde física, a saúde emocional e o espiritual. E o espiritual, eu não falo só de religião, falo de espiritualidade. Que a gente precisa para nós estarmos completos. Certo? Então, muito obrigado por abrir esse espaço. O recado que eu quero deixar para você que está assistindo, você que é jovem, que assistiu a minha história, que escutou tudo isso que nós estamos falando, acredite que há renovação, que a gente pode fazer coisas novas, que você que tem projetos, que tem criatividade, tire isso do papel, seja ousado, dê um passo a mais, porque decisões decidem destinos. É o 3D, Wesley, decisões decidem destinos. A decisão que você tomar hoje vai impactar o seu destino e até o destino da sua próxima geração, mas você precisa se movimentar, sabe? Eu tô olhando para você agora e talvez você está pensando assim, eu queria tanto fazer tantas coisas, mas você está parado, estagnado. Eu quero te
incentivar a sair desse lugar e fazer algo pela sua geração, pelo seu, aonde você está inserido, pelo lugar que Deus te colocou, para que mais pessoas sejam impactadas, porque eu sei, Wesley, o dia que eu tomei a decisão de atuar na área social, eu sei que muitas vidas foram impactadas. Até hoje eu escuto testemunhos, pessoas contando coisas maravilhosas que Deus fez através da minha vida. Você é só um canal. Agora, se você ficar estagnado, eu sempre falo isso, é igual um navio cargueiro. Tá carregado, mas tá parado no porto. Tudo aquilo que tá lá dentro vai estragar se não chegar ao destino. Então, põe esse navio para andar, para que ele chegue nos lugares, porque o seu propósito não tem só a ver com você, tem a ver com aquilo que as outras pessoas vão receber. Tem a ver com o que as pessoas estão esperando. E Deus nos usa. Então, deixa Deus te usar. Você fala, mas eu tô ferido, eu tô chateado. Meu filho, minha filha, eu sei como que é. As pessoas mais cheias de Deus vão passar por rejeições. Então, olha para frente, olha para Jesus e vamos embora, porque tem muita gente esperando aquilo que você carrega. Fechou? Gente, ela arrasou mesmo. Queria agradecer, tá, por você, nossa, separar um pouco do seu tempo para estar com a gente. Nossa, fiquei muito feliz, muito honrado. Espero que Deus continue te abençoando, tá, Gerlin? Que você possa aí alcançar mais vidas ainda. Pode contar conosco aqui. Se você um dia quiser vir gravar um vídeo no estúdio da Abdon Filmes, tá? Nossa, Vem aqui, a gente vai receber você com muito, muito amor, muito carinho, né? Enfim, é isso, gente. Então, você aí que acompanhou o podcast até aqui, tá? Se inscreva no canal, sigam a Gerlin nas redes sociais, fala sua arroba aí. Vamos lá, gente. Gerli.herzog, vai colocar aqui embaixo, né? Gerli.herzog. É um pouco difícil, mas me acha. Só se botar Gerli já aparece lá. Já aparece, só tem eu com esse nome. Então me siga, me acompanhe. Acho que isso é muito importante, você acompanhar o trabalho que a gente vem fazendo no estado de São Paulo. Muito obrigada, Wesley. Arrasou. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, né, o podcast até aqui. Se inscreva, compartilhe, enfim, me siga também nas redes sociais, porque lá a gente causa um pouco e vai ser tudo de bom. E fiquem ligados que na próxima semana a gente vai estar com mais um convidado muito especial aqui. Deus abençoe vocês e até mais.